Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Mucho placer volver a mi oficina y hoy para hablar un poco provocativo sobre la presentación en temática. Y el título que colocamos para nuestra charla es El tamaño importa. Estamos hablando de las hojas de la colección. El tamaño no importa. Esto se hace referencia expresa al tamaño de las hojas para una exhibición filatélica. ¿Cuán importante es? ¿Importa realmente? Porque es muy común para los filatelistas, especialmente los temáticos, hacer la pregunta: ¿cómo mejorar mi propia colección? Si tengo una colección armada, voy a hacer un cambio. Por ejemplo, la colección que está en tamaño de la hoja A4, si lo hago cambio para la hoja A3, necesariamente voy a tener más puntos. La medalla será mayor. Este es el punto de interrogación y esto es lo que vamos a hablar hoy. Primero, tenemos que entender los criterios de julgamento. Y si observamos esos criterios para las colecciones temáticas, tenemos el tratamiento, el conocimiento, la condición y rareza y, por último, la presentación. La presentación son 5 puntos. Mas, a pesar de estar en último en la tabla, es muy usual que lo jurado empiece por esta y no como la última dentro de la hoja de que se va a hacer el juzgado. Y esos 5 puntos son muy importantes. Son muy más relevantes do que representan apenas 5 puntos. Porque dos 5 puntos tenemos el concepto total y influencia sobre los demás puntos de la colección. La regla oficial utiliza pocas palabras. El ítem 4.4, presentación. El criterio de presentación requiere una evaluación de la claridad de lo expuesto, tanto del texto como del equilibrio estético de la participación. La regla es solo esto. Muy simples, muy sintética, mas muy importante y muy relevante. ¿Cuáles son las palabras claves? Nosotros tenemos que tener en la colección la estética, el balance, la orden y limpieza, el equilibrio. Esto tem que ter el colecionista cuando arma la colección. Y es el que va a procurar el jurado cuando se va a ver si estos elementos están presentes. Si hay estética, si hay un balance, si hay orden y limpieza y si hay un equilibrio dentro de la colección. Ainda que la presentación de una colección solo representa 5 puntos, hace que se evalúe mejor não só o conceito de apresentação, não que em geral se veja com melhores olhos essas coleções. Esta coleção, se é uma coleção que não está bem armada, não tem equilíbrio, necessariamente o jurado não se vai mirar com tanta atenção como la merece. O primeiro passo. Quando vemos uma exposição, o que o jurado faz? Não se aproxima da coleção. Hace o que é hoje muito normal, fazer um distanciamento social, como temos em el COVID, com a proximidade das pessoas. Hoje, se pegamos do marco e se afastamos, se damos um passo para detrás,
e miramos lejos da coleção. O que representa ela? É bonita esteticamente ou não? É isso que vamos mirar. Se há muitas estampilhas, se há muita... Qual é a primeira impressão que nos causa o aspecto estético? Sem mirar o que está escrito, sem mirar as peças. Mas vemos a harmonia do conjunto. Esse é o primeiro passo que temos que ter. E observamos muito claramente, primeiro, o color da lâmina que o colecionista se preparou. Em nenhum caso, há mais norma que o bom gosto, ainda que, como se diz, o livro de los gostos está por escrever. O que há que pensar é que são preferíveis as cores pálidas, como o marfil, o celeste claro ou branco. O branco tem a vantagem que te permite imprimir imagens com mais qualidade. Por exemplo, quando quer poner a parte de trás e escaneas o dorso. A mim me gusta o branco ou as cores muito claras, muito pálidas. E é isso porque quando há uma cor muito forte ou muito que se chama mais atenção para o papel do que para as peças que estão representadas na coleção, algo não está bem. E também a forma que está encabeçados, os títulos, subtítulos, se tem uniformidade, se são ordenados. A tipografia, hoje que é muito fácil de fazer, porque é toda através do computador e, portanto, com uso de fontes itálicas, negritas e outras. O uso moderado de colores. Não colocar muitas cores dentro das legendas. Papel e fundos protetores de forma discreta. A ortografia tem que estar perfeita em toda a coleção. Se se hace uma coleção da língua nativa, é muito importante que não tenhamos erros. E também, como hoje é muito comum fazer as coleções em inglês, é necessário de que se o colecionista não domina adequadamente esta língua, que lo peça para alguém fazer a revisão final. Também é importante a quantidade de escritura, porque se tem muito texto, se chama a atenção que há espaços dentro da hoja da coleção, ou falta material. Esse efeito visual da coleção é muito importante, e isso estamos falando da página unitária, do marco completo com todas as hojas e do conjunto completo da coleção. Portanto, por isso que miramos lejos antes de adentrar nas proximidades desta coleção. Outros conselhos básicos. Não escrever com tinta de colores os textos temáticos. Utilizar dois tipos de texto e tamanhos distintos para diferenciar os textos temáticos de los textos filatélicos. As peças, os textos, os espaços estejam distribuídos de forma harmoniosa em la hoja. Não incluir como texto filatélico o que é evidente. Devemos poner o que surja de nossa investigação. Não se pode olvidar de que é uma coleção filatélica e, portanto, as imagens que nós estamos colocando dentro da coleção devem ser autoexplicativas. Portanto, o que é evidente não precisa ser descrito no texto filatélico. Não recarregá-las nem deixá-las demasiado vazias.
Ainda podem colocar-se em qualquer parte da hoja por razões de estética e equilíbrio. É recomendável situar-se na parte inferior, como se estivessem sustenidas ao resto das peças, quando falamos das peças maiores, de grande porte. E procurar de não colocar uns em cima de outros. É a sobreposição de peças. Se é necessário incluir mais de uma, é preferível utilizar ventanas. A estética é importante, pero o guión e o desenvolvimento é o que manda. As peças hablam, são elas as que estabelecem a ordem, a sequência. Não podemos alterar a ordem das peças porque essas convenham mais arriba ou abaixo. Por tudo isso, o tema é complexo e requer imaginação e jogo de espaços. Desde há já muitos anos se usam as ventanas, especialmente para aumentar o espaço disponível, escondendo o sobrante de uma carta, onde, por exemplo, só o matacelo é o que nos interessa. Essa é uma regra muito importante. Não desperdiçar os espaços. Nosso limite são um marco para coleções de um marco, ou 5 marcos para coleções até vermelho, ou de vermelho grande arriba, 8 marcos. Esses são os limites físicos que nós temos. Na filatelia expositiva, o tema do espaço no marco está determinado pelas dimensões do marco, que nos remetem a aproximadamente 1 metro por 1,20, com uma área útil de 96 a 101 metro e 18 aproximadamente. Portanto, este limite de marco é o que podemos utilizar, é que vamos exponer e que vamos poder exponer nosso material e nossa coleção. Esse é o limite físico que nós outros temos que obedecer e sempre levar em consideração. Não podemos olvidar que a coleção temática se deve apresentar variedade de material de diversas classes. Selos, enteros postais, cartas, provas, mataselos, errores e muitos outros, de diferentes países, do maior período de tempo possível. Agora, por que isso é relevante e nos facilita por outro lado? Em geral, todas essas peças, como regra geral, selos, enteros postais, cartas, são ou em formato quadrado ou retangular. E isso nos possibilita fazer uma distribuição mais harmoniosa durante a distribuição da coleção. A FIP, desde o Congresso de Seul, se aprovou esse congresso em 2014, estava presente nesse congresso, quando se normatizou em la FIP o tamanho de las hojas que nós podemos utilizar. Há 3 blocos principais. Vamos colocar o primeiro, que é o A4, ou papel carta, que tem entre 21 e 29 centímetros, ou 23 e 29 centímetros. Há outra possibilidade, que é o papel A3, que tem entre 42 por 29 centímetros ou 46 por 29 centímetros. E, por último, o que nós chamamos de el quadrado, que tem aproximadamente 31 por 29 centímetros. Qual a diferença entre esses tamanhos aproximados? Que no tamanho A4, nós temos 4 hojas por linha da coleção, ou 16 hojas em marco. Por el tamanho A3, temos 2 hojas por cada linha, ou algo como 8 hojas em el marco. E por último, em formato quadrado, nós teremos
3 hojas em cada linha e 12 hojas em cada marco. Essas são as medidas padrões e o que é determinado pela FIP, Federação Internacional de Filatelia, desde o ano de 2014. O formato mais comum que nós outros encontramos é o tamanho carta americano ou o A4 europeu. Esse é o tamanho que, em geral, nossas impressoras que conseguem imprimir, o papel que mais se encontra em livrarias, é o mais comum que podemos encontrar. E acá colocamos o tamanho de quanto que é em comparação entre um e outro. Estamos falando aqui do A4, que está nesse sentido. Nós temos o A3, que se forma como se fossem 2 A4. E o quadrado, que é a mescla, seria 1/3 do A3. É importante que o tamanho se define por 2 tendências. O tamanho de nosso material e a quantidade de material por tema ou subtema de nossa coleção. É isso que vai formatar e vai definir qual é a melhor opção para nossa coleção. É sabido também que para os iniciantes, quando são coleções não maduras, é melhor utilizar o tamanho A4, porque o tamanho A3 há mais área de uso, ou seja, há mais material que posso colocar dentro da hoja. E se é uma coleção iniciante, isso se mostra muito evidente de que o colecionista não tem material suficiente para utilizar toda a hoja e deixa espaços em branco, o que não é recomendável. Isso é um ponto muito negativo, deixar material em branco. Vamos pegar exemplos só para poder ilustrar como é. Essa é a coleção de Beethoven, Yoko Onuma. Essa é uma coleção que já tinha 3 medalhas de ouro grande, com 95 pontos. E ela está armada em tamanho de hoja A4. Se infere, portanto, dentro dessa hoja, que o formato que o colecionista tinha, esse A4, é muito adequada para essa coleção. Essa é a hoja 37 da coleção. Escolhemos uma só para mostrar. Isso quando está falando da Sinfonia Coral de Beethoven. E para demonstrar isso claramente de que não é o tamanho da hoja que determina a pontuação final. Como já falei, tinha 95 pontos e, portanto, medalha de ouro grande, armada com hoja A4. Essa é a coleção de chocolate de Johann van der Haan. E aqui, nesta hoja, está falando do trabalho dos escravos, com uma publicidade muito interessante em cima do Murad, falando dos escravos. É um tema muito difícil de encontrar peças muito interessantes. E falando desse chocolate e com a produção dos escravos. Também essa coleção estaria montada em hoja A4. Essa é a coleção Puentes, de David Brown. Também nessa montagem bastante equilibrada, em hoja A4. Essa é uma coleção de participante nosso acá, de México, que está presenciando a nossa charla de hoje. Essa é uma coleção de Guerra Civil Americana, de Anders Olafsson. E veja o problema que o colecionista tinha com esta hoja.
porque essa peça é muito interessante e o tamanho não contempla dentro da hoja. E aí o colecionista teve que colocar ela de uma forma invertida. Esteticamente não é muito adequado isto. Esse tipo de peça requer uma hoja um pouco maior. E isso acaba podendo acarretar um problema para o colecionista. Esta já é da coleção da Christine Early, de Inglaterra, falando extratos do Diário de uma Guerra, que habla da Segunda Guerra Mundial. Ela hace a sobreposição de peças na parte de envelope, onde o envelope que foi retirado, uma parte que não interessava para demonstrar. Nessa parte acá está falando de la falta de combustível como causa da guerra, e acabou sendo uma sobreposição. Mas o tamanho da hoja acaba sendo bem composta e a opção do colecionista foi fazer o que chamamos de hoja quadrada, que é o segundo formato permitido pela FIP. Essa é a coleção do Damien Lage, que é uma coleção que foi a mais premiada agora, teve 97 pontos em ouro grande. Essa é Aves de Australásia. E esta coleção está armada também esse mesmo formato de hoja A4. Se observa como o colecionista optou por colocar na parte de baixo da hoja as peças maiores para dar essa sensação de estar bem ocupada e bem sedimentada. Foi isso que falamos antes, quando colocamos de que isto era uma possibilidade de fazer. Essa é uma coleção sobre o sangue, de Peter Way. Está utilizando também as peças, ele utilizou exatamente o sentido oposto que o Damien, colocou duas peças na parte superior, mas na parte inferior ilustrou uma um pouco menor, uma peça um pouco menor, mas perfeitamente válida, porque neste caso era uma carta salvada de um desastre, de um desastre, de acidente de avião, que tinha a flâmula sobre o sangue, e esse do cometa, do avião Comet na Índia, em 1953. Essa é uma peça muito interessante. No caso aqui, há duas peças desse mesmo desastre de La Boac, que são muito buenas e muito raras. Essa é a coleção de café de Luiz Fernando Dias, que também está presente acá, assistindo a charla. Mostramos o equilíbrio. Mira a peça inferior, que é uma peça da Secretaria de Hacienda e Crédito Público, ou seja, correspondência oficial. É uma peça de grande porte que não caberia numa hoja de tamanho normal, uma hoja de tamanho A4. E, portanto, a opção do colecionista foi muito interessante de usar o tamanho quadrado da hoja. E mira como ficou bem composta, esteticamente composta. Lamentamos que não esteja tão nítida sobre os sobres que nós outros representamos, isso por falha nossa quando escaneamos lá a coleção. Mas a hoja está muito bem montada. Mirem também como o Luiz Fernando, ele coloca claramente o título, o subtítulo, o texto temático em la letra preta e em la letra azul o texto filatélico quando está falando
de las piezas, havendo a descrição precisa de las piezas. Essa também é a coleção de ranas de Mário Ramírez, que também estava aqui presente, de México. Também ele utiliza a hoja quadrada, e mira que esta é a solução que ele adota, é esteticamente também muito relevante. Ele coloca uma peça grande na parte superior esquerda e outra peça grande na parte inferior direita. E os outros cantos são complementados, um com selos, estampilhas normais, e outro com um meter, também todos representando ranas. E as letras que utiliza, há diferença de las letras com o texto filatélico e o texto temático também bem diferenciada dentro dessa coleção. Mário utiliza, diferente do que Luiz Fernando na coleção dele, utiliza o título da coleção e os capítulos e subcapítulos com uma barra na parte superior. Essa barra há que ser muito discreta para não forçar a vista e não apagar as peças filatélicas, que é o que é importante mostrar. Essa também é a coleção do Tono Putrano, de Indonésia, sobre os leões. E, apesar de usar a hoja quadrada, mira que há necessidade de fazer a sobreposição de peças. Portanto, esse inteiro postal de Congo belga está sobrepondo sobre esse Mulred inglês de 1840. Mas por que ele faz isso? Porque esse Mulred faz publicidade de muitos assuntos. E o que interessa para ele é solamente esta publicidade pequena que está aqui neste canto, que foi reproduzida numa parte maior acá, falando dos leões, que é a parte que está tocando dentro da coleção dele. Essa é uma coleção do busto de Cuba. E chamei a atenção, volvemos um pouco, porque essa é a primeira montagem que Rafael Busto utilizava ainda em hoja A4. Quando tinha uma hoja para colocar o título da coleção e outra hoja para colocar o plano. Essa era a primeira montagem. Esta acá é a segunda montagem desta mesma coleção. E aí resumiu o título e o plano dentro da mesma hoja e conseguiu fazer esse transforme e essa colocação porque cambiou o tamanho da hoja. Agora a hoja passou a ser a quadrada, ao invés de duas hojas como tinha antes. Mira que é a mesma coleção. É evidente que essa peça agora muito mais interessante, que essa que conversa desse endereçamento, esse pré-filatélico, que com endereçamento expresso, com uma pena para demonstrar a urgência da entrega. Uma peça de melhor qualidade do que tinha antes. Agora, há determinadas coleções que os formatos anteriores não se permite alcançar. Essa é uma hoja da coleção de Jonas Hallström sobre a manobra militar, e acá está utilizando o verso de La Estampilla de Latvan, de 1918, quando não tinha papel para impressão das estampilhas, e aí se utilizava papel usado, em geral, de mapas. E acá está utilizando exatamente o mapa onde tinha
los locales de batalha. E é uma peça muito grande, mira que quase não cabe dentro desta hoja. Já chegou em limite da hoja. E, portanto, nenhuma outra solução seria possível que não utilizar o tamanho da hoja A3 como acá lo hace. Essa também é a coleção de Ars Nova, de Michael Ugard. Mira acá o boceto de la estampilha original, que é muito grande, e também não permite utilizar esse mesmo boceto, essa maqueta original, se não se fosse nesse tamanho da hoja. Então, o material está determinando a forma pela qual o colecionista se obriga a exponer. Ou seja, o material que ele tem obriga a fazer a coleção nesse tamanho de hoja. Essa é a coleção de Francisco Pinella. Mira essa maravilha dessa peça, que é de arquivos da Waterloo, sobre a estampilha, com todos os erros, as observações e tudo, quando estavam gravando a estampilha. E não se pode deixar, seria um crime cortar essa prova, ou cortar essa peça para não poder exponer em tamanho de outra hoja. Ou seja, esta peça requer esse tamanho de hoja A3. Essa também é outra hoja da mesma coleção de Francisco Pinella. Mira a maravilha desse sobre de 1501, também de pré-filatelia, quando ele está utilizando os correios dos monarcas católicos de Espanha desta época, e com essa peça também é muito grande e não caberia em tamanho de outra hoja que não seja desta. Esta também é a coleção de Roberto Cravero, que também está cá presente. Mira, esse é o dorso que ele utiliza, de um original de Vimeo, da correspondência microfilmada norte-americana. Esse é o formulário original, que foi, acá se encontra a parte reduzida, acá, o formulário original, mas o dorso do Vimeo foi utilizado também em um papel de mapa, foi utilizado isso. São muito raros esses exemplares de Vimeo, e acá ele conseguiu uma peça espetacular, quando tem na parte inferior desse mapa exatamente as referências, o que é a explicação, como se fosse um índice do mapa. Então, portanto, uma peça muito interessante, já que a coleção dele é específica de cartografia, ou seja, de mapas. Portanto, essa é uma coleção, uma peça muito adequada. E essa peça, pelo tamanho que tem, não permite ser exibida em outro tamanho de hoja que não seja o A3. Agora, há exceções, isso é muito sabido. Essa foto foi sacada numa exposição em Paris, há muitos anos. Ainda os marcos ainda teriam somente 3 filas, mas a coleção está montada com o tamanho da A3, mas, no entanto, há acá uma peça que é muito grande, o dibujo original da estampilha, e essa peça é em formato A2. Ela tem 42 por 58 centímetros, ou seja, fora do tamanho normal. Isso pode ocorrer, mas para os colecionistas que têm peças excepcionais desse tamanho,
deve necessariamente, antes de inscrever em uma coleção, por ser algo excepcional, entrar em contato com o comitê organizador para saber se o marco permite utilizar esse tamanho de hoja. Isso é fundamental para que o colecionista não seja prejudicado, porque o formato oficial determinado pela FIP não permite esse tamanho de hoja. Mas se o marco que está sendo armado, a exposição, lo permite, o comitê organizador pode facilitar e pode permitir que o colecionador exiba seu material em tamanhos excepcionais, em hojas A2. Espero que seja isto. Muitas graças e espero que você pense sempre o tamanho. O tamanho não é determinante do resultado. O tamanho é determinado pelas peças que você tem para armar sua coleção. É isso que queremos demonstrar. Portanto, o tamanho não importa para o prêmio. O tamanho importa para que sua coleção tenha uma estética adequada e, portanto, o prêmio seja consequência. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Claudio. Felicitaciones, Luis Claudio. Muy bien. Luis Claudio. Ahí veo que Luis Fernando está con la mano en alto. Sí, Henry, gracias. ¿Cómo es? Hay un dicho viejo que dice algo así como... Ya ni sé cómo dice el dicho viejo. El que está viejo soy yo. Yo creo que Fritzen, pucha, nos da una lección hoy. Lo primero es que, salvo en la India, nos habló en español. Y lo dijo muy bien todo. Todo lo entendimos, todito muy claro. Y yo, ese esfuerzo, quiero ser el primero en agradecerlo. Lo segundo es que yo he tenido muchas discusiones con Fritzen por casi todas las cosas que él ha hablado y todos hemos hablado aquí. Pero uno no le puede quitar los méritos a nadie. Hoy, palabra por palabra, a mí me gustaría poder repetir una charla como la que Fritzen dio. Ha sido claro, coherente, directo. El que a partir de aquí se engañe y pretenda engañar a los jueces haciendo truquitos, uno puede decirle, ¿se acuerda lo que le dijo Fritzen? No aprendió lo que le dijo Fritzen. Yo estoy muy agradecido, pero dado que él señaló algunas cosas que no son frecuentes, yo quiero repetirlas porque a veces caben dudas. Y en el último año y David Brown y algunos otros compañeros hemos compartido algunos jurados con Miguel. Y nos ha tocado vivir cosas que hoy Fritzen las deja claras y que a veces otros jurados no las entienden. Así que yo quiero recoger 3. Fritzen dice que la ortografía en cualquier idioma que se escriba la colección importa. Y yo estoy de acuerdo. Yo he quitado puntos por ortografía y por gramática. No he matado al coleccionista, pero no le he hecho la vida fácil, porque el coleccionista tiene la obligación de comunicarse perfectamente con su audiencia, cualquiera que ésta sea, jueces o público en general. Y yo nunca había visto a nadie que lo dijera con la claridad con que Fritzen lo dijo hoy. Ese es un primer punto. Otro segundo punto que Fritzen ha destacado hoy es el uso de las bandas superiores en las hojas de algunas colecciones de oro y de oro grande, páginas que él mostró. Yo conozco jurados que le han bajado puntos por años, y lo comentamos un día de estos en un
grupo de jurado que estuvimos trabajando la semana pasada. Yo conozco de jurados que le han bajado puntos a colecciones porque no les gusta la línea de sombra en la parte superior. No, Fritzen lo explicó muy bien. Tiene un uso, tiene una misión, tiene un propósito. Y bien usada es de lo mejor que le puede pasar a las colecciones temáticas. Muchas gracias, Fritzen. Eso hacía falta que alguien lo dijera en una charla con la evidencia, con la fuerza que lo has dicho vos hoy. Y el tercer punto que yo quiero compartir y destacar es que Fritzen nos dice con absoluta razón que el texto que escribe el coleccionista, especialmente el texto temático, no repite, el texto filatélico no repite la información que ya tiene la pieza que estamos viendo, que la pieza habla por sí sola, que esa es la naturaleza de una exposición filatélica, las piezas hablan. Y esto me lleva a mí a algo que hemos discutido mucho con gente que está hoy aquí presente, Roberto Cravero, Miguel, otros más, el mismo David, y es que ha habido un abuso en América en los últimos tiempos en coger los franqueos mecánicos y repetir absolutamente toda la información que el franqueo tiene. Es un vicio. Y Fritzen nos dice con claridad las razones por las cuales ese vicio y vicios similares en filatelia temática no caben. Yo estoy de verdad complacido y quiero darle un abrazo a mi amigo Luis Claudio, si él me lo permite, porque hoy me siento muy cerca del corazoncito y de la inteligencia de él, y eso a mí me llena y espero que a todos ustedes los llene como a mí. Muchas gracias, Fritzen. Gracias, Luis Fernando. David. Pues Claudio, muy buena charla. Desafortunadamente no pude estar toda entera exactamente cuando hablaste de mí. Espero que hayas hablado bien. Pero hay un punto que no sé si se habló o no. Es cuando uno tiene su colección con hojas cartas normales y la modifica a doble carta, también se necesita aproximadamente un 25-30% más de material. Es decir, cuando uno decide cambiar de tamaño de hoja, tiene que hacer sus cuentas si tiene el material suficiente para llenar las cartas, las hojas doble carta. Puede ser mucho material más. Es todo. Gracias, Luis. Sí, exactamente, David. Exactamente porque ocupa la hoja, cuando la hoja doble, ela tiene una margen, algo como 5, 10 centímetros en cada hoja, o sea, tenemos 10 centímetros a más para colocar el material. Por eso que hablamos que solamente colecciones maduras podem estar em hojas em tamanho A3. Las iniciantes, la primeira montagem, las recomendamos hacer primeiro em tamanho A4. Luis Claudio, yo tengo una pregunta quizás un poco básica, pero más de una vez la he escuchado. Yo uso las hojas A3 y varios jueces de diferentes partes me han dicho, ¿el flujo es así horizontal o el flujo es vertical? Y yo le digo, lo trato como una hoja, es una hoja porque muchas veces las piezas son muy grandes, ¿no? Y me dicen no. Dos me dijeron no, el resto me dijo que no importaba, que tiene que ser de esta forma. Ahora yo digo, es una hoja, independientemente del tamaño que sea, A4, A3, ok, A2 puede ser otra cosa, pero digamos A4, A3. ¿Realmente el orden del flujo tiene sentido más cuando estás hablando de piezas grandes que normalmente no entrarían en una secuencia estricta, digamos, horizontal? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, há muita diferença. Na hoja A4 normal, o fluxo é vertical, claramente vertical. Na hoja doble,
el fluxo, yo diría que es en la letra Z. Él empieza horizontal, se baja para la izquierda y nuevamente horizontal. Entonces, el fluxo de la lectura normal dentro de la hoja es distinto. Y las leyendas, especialmente las leyendas temáticas, hay que contar la historia obedeciendo ese fluxo normal de la lectura. Por tanto, yo diría que es más aproximado como la letra Z en la hoja dupla. La hoja normal, la hoja A4, yo diría que es vertical. Ok, Conseguí hacer la diferencia entre las dos. ok, perfecto. Gracias por esa aclaración. Solamente una nota adicional. En temática yo estoy de acuerdo, pero digamos en otras clases, quizás en enteros postales o en historia postal, así quieras hacerla encajar en una Z, muchísimas no encajan en una Z. Entonces, ¿cuál es tu opinión o qué recomendarías ahí? Tratar de mantener la Z mientras se pueda, si no cambiar a una J, digamos, o una cosa, o una L, si es que el material no te da para otra cosa. Mira, cada história, cada hoja tem sua própria história. Claro. O que é importante? Não sacrificar o hijo condutor. Isso é mais importante. Toda a coleção conta uma história. E eu não posso sacrificar as peças abrindo um parênteses ou falando espaço em minha história. Então, o que é importante? Colocar as peças da melhor forma possível para contar minha história. É isso que é o ideal. Claro, o ideal dentro do que é possível armar. Claro, ok. Gracias, Luis Claudio. Edna. Sí, muy buena tu charla, Luis Claudio, siempre aprendo contigo. Te felicito. Mi consulta es más que me gustaría que me diera una apreciación, porque tú hablas un poco del color de las hojas, que tienen que ser suaves, ojalá. A mí me gusta mucho la primera hoja del segundo montaje de Raudel, pero me gustaría tu opinión del verde de las hojas. Si no te hace mucho ruido, porque a mi modo de ver, opaca un poco la gran pieza que tiene al lado. ¿Tú, en tu opinión personal, le bajaría el tono a ese verde? Mira, hay determinadas cosas que tenemos que observar. La primera hoja é a hoja do colecionista. E eu não posso fazer o que ele hace na primeira hoja. Nas demais hojas que tem na coleção, não há esse verde. Eu acabei reproduzindo uma porque eu queria mostrar a diferença que tinha de tamanho quando ele optou. Por isso que optei por trazer acá. Mas essa coleção está, penso que em La Lupa, ou em algum outro sítio, tem a coleção completa. Recomendaria que você mirasse toda a coleção. As outras hojas da coleção não têm esse problema del verde. ¿Ok? A mim, O sea, la primera, me gusta, mas não é o que me... Sim, mas não é o que me gusta que vai influenciar em julgamento ou não. Tá bem? O gosto é questão personal. A primeira hoja é o del colecionista. Perfecto. Luis Fernando. Gracias. El juzgamiento de esa colección en la Temafil peruana ya terminó. Así que no nos va a influenciar ningún criterio sobre el color. Qué hoja más fea. La colección de Raudel es maravillosa, es linda. Me acordé del dicho. Y el viejo dicho español, lo que dice Fritzen es: al buen pagador no le duelen prendas. Yo no sé cómo se dice eso en portugués. Al buen pagador no le duelen prendas. Ok,
por eso yo quería decir las cosas bonitas que encontré en tu colección, en tu exposición. Sobre la circulación, yo le estoy mandando un mensaje a Alfonso, porque a solicitud de él preparamos, Henry, hace un tiempo, una hojita que no resume toda la psicología de la lectura según el tamaño de hoja, pero que tiene algunas cuantas ideas sobre la secuencia de la lectura dependiendo del tamaño de hoja. En forma general, y por supuesto en temática, el señor Fritzen tiene toda la razón. La hoja A4 o la hoja carta se lee de arriba para abajo, más o menos, y la hoja A3 o el tamaño cuadrado se leen en un modo de Z. Y eso es lo que dice la psicología, que es una psicología experimental, es decir, empírica, que no es una psicología inventada de carácter normativo, sino que lo que ha hecho es investigar cómo es que la gente lee ese tipo de hojas. Alfonso tiene ese trabajito y tal vez él quiera compartirlo con ustedes, no es muy grande. Tal vez él quiera compartirlo en WhatsApp. Ahora, en relación con la lectura, aparte de eso, sí hay que tener claro que hay trucos concretos que trascienden, como bien lo explicó Fritzen, el objeto concreto que haya. Es decir, algunas de las colecciones cuyas páginas mostró Fritzen obligan a cierta secuencia en la lectura dependiendo de cómo están puestos los títulos y los subtítulos, y no te puedes escapar de ellas. Entre otras razones porque los coleccionistas usan distintos tamaños de los tipos. Pero eso es exactamente igual en historia postal, tal vez un poquito diferente en tradicional, tal vez un poquito diferente en enteros, pero en historia postal, en aerofilatelia, es exactamente igual que en temática, creo yo, por lo menos hasta donde he visto. Pero la pregunta es fascinante y la respuesta esa que tiene Alfonso puede ser útil. Gracias. Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo quería hacer un comentario sobre la parte de la lectura en las hojas, retomando un poco lo que mencionaba Henry. Yo creo que es un poco difícil determinar que una hoja se lea de arriba para abajo y las doble carta o A3 en Z. Yo creo que todas, la mayoría, principalmente cuando hablamos de temáticas, siempre tienen ese tipo de lectura en Z. Para entender más una lectura en una temática, si alguna vez jugaron esos juegos donde unías puntito con puntito y te iba dando una forma, yo creo que esa sería la forma, el ejemplo más claro para poder entender cuál es la lectura de una colección temática. La colección temática va de punto en punto, entonces muchas veces esa regla en la que tiene que ir de arriba para abajo o en forma de Z no es estrictamente así. Yo creo que si lo decimos que es una obligación que vaya en Z, muchas de las colecciones perderían en mayoría de las ocasiones sentido. ¿Por qué? Porque en la filatelia temática se pueden trabajar esquemas en donde una pieza, un mapa, puede hacer referencia a 3 o 4 estampillas que estén a su alrededor. Entonces, en el momento en el que decimos que nosotros habláramos en una lectura de Z, perdemos la lectura en ese momento. Por eso tiene mucha lógica lo que dice Henry. Entonces, ¿cómo lo veríamos? ¿Como una J? ¿Como una L? Creo que esa es la parte que hoy en día, desde mi perspectiva, la filatelia temática, conforme se va comprendiendo más, empieza a fracturar esos paradigmas de leer en Z o de leer de arriba hacia abajo. ¿Por qué también lo digo? Otra de las cosas que quiero comentar es cuando hablamos de esas franjas que van arriba, yo las tengo en mi colección, o las tuve, no creo que sea una cuestión, sí ayudan en algunas colecciones que son muy lineales, en donde tú vas como un río, fila por fila, sí ayuda, pero cuando tú ya estás hablando de un nivel un poquito más elevado de la filatelia temática, ya no estás tú trabajando sobre una hoja, muchas veces puede hacer interacción entre la hoja 1 y la hoja 6, y pueden hacer una conexión entre las esquinas con referencias de piezas. Eso, cuando uno mete una franja en la parte superior,
destruyes ese proceso de comunicación, que también es muy importante cuando hablamos de una estructura de una colección temática. Por supuesto, esa es una apreciación que yo tengo después de estar estudiando mucho la diagramación y saliendo un poquito de los parámetros que se transmiten muchas veces de boca en boca o de conocimiento del yo tengo el oro, te lo paso a ti para que tú seas oro, ¿no? Yo creo que hay una parte de mayor reflexión en la cual las colecciones pueden llevarse a otro nivel, no pueden quedarse solo con parámetros ya dictados, ¿no? O sea, la lectura en Z es buena, es una guía, pero fractura las diagramaciones, la interacción entre muchas piezas, que hay una importancia muy grande en la filatelia temática cuando hablamos de muchas piezas en una sola hoja, ¿no? O incluso en dos, o encontradas en hojas aparte. Entonces, creo que hay mucho tema todavía para desarrollar en cuanto al acomodo de las hojas, ¿no? Todo, creo yo, terminaría concluyendo a voluntad del filatelista. Si le ayuda a meter una franja en la parte de arriba, bien. Si le ayuda a quitarla, también bien, pero lo importante es cómo se esté trabajando esa colección para exhibirla, no para el juez, sino para que el concepto que él está mostrando se entienda. Gracias. ¿Otras preguntas para Luis Claudio por ahí? Mauricio creo que tiene una pregunta. No, no, Henry, estaba aplaudiendo. Solo a Luis Claudio, felicidades por la charla, muy buena. Ok. Gracias, Mauricio. Sí. Otra curiosidad de un comentario que hizo Luis Fernando referente al header de las páginas, ¿no? Que Luis Claudio comentó que ponerlas así en color gris muy discreto no distrae de la vista. Curiosidad sobre lo que dijiste, Luis Claudio. Dices que hay jueces que quitan puntos por eso, pero... Y también usaste una cosa que es clave, que le he escuchado varias veces, porque al juez no le gusta. Pero entonces, que al juez no le guste, no está juzgando, el juez no es las reglas, el juez es quien interpreta las reglas. Entonces, ¿cómo digamos, esta influencia del jurado, y dependiendo qué tan extrovertido sea el jurado, quizás pueda influenciar al resto, pero que no le guste al juez es problema del juez, que no esté en las reglas es lo que le debería aplicar al criterio del juez. Mira, hay determinados conceptos que son muy claros. Cuando tenemos una mirada en una determinada colección, que vemos el fondo de las piezas, hay fondos grandes, fondos pequeños, hay disparidades. Quando miramos as letras, não são uniformes. Coleções viejas, quando se cambiam hojas, e aí tem hojas antiguas e outra do lado clarita. Entende? Quando não há harmonia entre as peças, é muito claro que não se pode dar os 5 pontos. Agora, não se pode olvidar também que o colecionista hay que tener cuidado. Cuando se va a reformar una hoja, hay que reformar toda la colección, porque cuando una hoja ya tenía expuesta, ya tiene el tiempo, el sol afectó diversas exposiciones, y él coloca, hay en cambio una hoja nueva al lado, eso se torna muy evidente. Y ahí la estética no es buena. Entende? Hay determinados cuidados que hay que tener. Ahora, la cuestión es ter buen gusto. Todo es algo que no está escrito, mas todos sabemos o que es. Mira, cuando hay una hoja, no hay un compasso, no hay una orden, los selos están colocados tortos, estão colocados de forma oblíqua, que não é o tamanho normal. Isso é muito evidente. E mira, esse cuidado é um cuidado básico. Tudo isso é apresentação, tudo isso é estética. Quando há hoja, há espaço branco dentro da hoja.
Quando coloca as peças pesadas todas de um lado da hoja e não de outro. E aí, a própria hoja, ou todo o marco, quando se mira de longe, parece que o marco vai cair, porque todas as peças pesadas são de um lado. Um lado branco e outro lado pleno. Muitas peças. Isso também não se pode ter. O que queremos é equilíbrio. Equilíbrio e bom senso. E é isso que vamos julgar. Eu penso que, antigamente, os jurados não atribuíam 5 pontos. Tá? Em modo geral. Dizia, nenhuma coleção merece os 5 pontos. Hoje, eu penso de uma forma diferente. Quem perde os pontos é o colecionista. Quando aponta errores, todas as coleções começam com 5 pontos. E aí, os pontos negativos, o que não me parece bueno, vai sacar os pontos. Entende? É essa a diferença. Gracias. Luis Fernando. Henry, estas charlas provocativas y tus preguntas provocativas. El señor Fritzen otra vez tiene razón. No existe solo una dimensión subjetiva del buen gusto. También existe una dimensión objetiva del buen gusto. El juez tiene que hacer un buen esfuerzo cuando está viendo una colección para separar sus propias apreciaciones de carácter subjetivo de los elementos predominantes del buen gusto que el señor Fritzen ha explicado, yo creo que muy bien. Pero claro, el tema, como bien lo explica Fritzen, es que en presentación los jueces se encuentran con 5 puntos para calificar todos los elementos de los que él habló. Y aunque hagan el buen trabajo que dice Fritzen de empezar de arriba para abajo, a partir de los 5 puntos, como si todo mundo ganara primero los 5 puntos y después empieza a perder centésimas solito, lo que sucede es que no existen gradaciones intermedias. Lo siguiente a 5 no es 4,5 o 4,6, sino 4 en la forma de calificar en la FIP. Entonces, una colección que empieza en el orden o nivel, si alguien quiere llamarlo así, del máximo oro grande, del 100%, de 5 puntos, en presentación, si de pronto acumula muchas de estas fallitas que el señor Fritzen señaló, pasa a ser una colección del 80%, de 4 puntos. Porque pesa mucho la diferencia de un punto en presentación en el balance total. Entonces, la colección, que era una colección del más alto nivel, con 5 puntos, del 100%, de pronto los jueces, cuando empiezan a ver que el coleccionista deja perder oportunidades de mantener esos 5 puntos, entonces la colección se empieza a bajar sola. Los jueces difícilmente ponen un 2. Extrañamente, casi nunca, o mejor, nunca ponen un 2. Pero a veces se ven obligados a poner 3 y muchas veces 4. Y eso hace que la colección baje del 100%, digo, del orden de el 100% al orden de el 80%, 4 puntos, e incluso al orden del 60%, 3 puntos. Y eso lo hace el coleccionista solito. Entonces, una vez más, esta ha sido una charla para guardar en las antologías de las charlas. Gracias a todos. Gracias, Luis Fernando. ¿Alguien más por ahí? No veo a nadie. Bueno. Só para finalizar. Sí, adelante, Luis Claudio. Sim. Então, só para finalizar,
o que estamos hablando hoy no requiere plata. Por favor, estamos hablando de un poco de cuidado. Estamos hablando de todas las colecciones. O sea, el cuidado que el coleccionista tenía basta para tener los 5 puntos. O como Luis Fernando habló, no perder 20%, empezar ya perdiendo 20%. Ese cuidado básico, la escoja, el tamaño de la hoja, el material que se va a colocar y la estética es fundamental. Todos nosotros tenemos que llamar atención para nuestra colección. La mía colección es la mejor de todas. La tuya es la mejor para usted. Y todos quieren que la tuya sea la mejor de cualquier exposición. Y por tanto, para que la tuya sea valorizada, estéticamente, ela tem que ser bonita. Es eso que queremos. Bonita es la palabra clave. Y bien temprano en tu presentación hiciste algo que realmente dice que yo pienso, no es mi opinión personal, que presentación puede ser 5 puntos en el papel, pero son 50 puntos al final, porque, y de alguna manera tú lo demostraste cuando enseñaste, toma distancia del marco y mira, ahí no estás viendo el material, no estás viendo nada, estás viendo el balance, la distribución, qué tan simpática se ve de lejos o no una colección. Entonces, ya eso de alguna manera predispone a quien la va a juzgar, ¿no? Entonces, para mí es que ahí vienen los 50 puntos. Yo no soy juez FIP ni pretendo serlo, ni pienso serlo, pero esa es mi opinión como expositor. Ahí veo la mano en alto de Mario. Gracias. Yo ahora que están las cuestiones de filatelia virtual, en ese punto, ¿cómo se está sustituyendo la distancia social? ¿Puedo contestar algo? Claro, Yo creo que sí lo hacemos. En algunos casos sí lo hacemos. No siempre es posible, por ejemplo, en algunas exposiciones te las organizan linealmente y no hay más manera que verlas linealmente, pero hay exposiciones en las que nosotros podemos ver el marco completo. O ver conjuntos de páginas. Ahora mencionó Henry, no fue Henry, creo que fue Fritzen, el caso de las colecciones que tiene Paco Piniella en el sitio de La Lupa. Ahí uno puede ver por lo menos una línea y verlas en conjunto como línea. Ese esfuerzo de verlas globalmente es importante. En eso, sin ninguna duda, es una de las deficiencias, es uno de los faltantes de esta vida virtual. Puedo añadir ahí una cosita chiquita nomás. Hay una manera de hacerlo. El Acrobat tiene la manera de que no solamente lo puedes ver en forma lineal, pero puedes agruparlo como quieras, ¿no? 4x4. Eso sería una manera de poder hacerlo y quizás esas sean las herramientas adicionales para el juzgamiento virtual si se quiere tener esa dimensión de impresión en el marco, ¿no? Entre comillas. ¿Y sí se puede poner en 16 páginas? Yo meto 16 en mi pantalla. ¿Cómo lo pone? Bueno, para poder... El Acrobat tiene una facilidad. Sí, ahí te pongo los pasos en el WhatsApp y los pongo para que... Es bien fácil, es una opción que tienes ahí, seleccionas lo tuyo, cómo lo quieres ver y te lo pones. Ok. Ahí lo pongo. Listo. Fernando Prato está con la mano en alto. Sí, bueno, primero, ¿no? Mis felicitaciones a Luis Claudio, ¿no? Muy interesante, ¿no? La charla de hoy, muy rica. Y bueno, sumando esto último que hablaban de cómo ver con lo virtual, ¿no? Cómo ver no perder esa visión del marco en su conjunto. Acá, si me permiten compartir algo. Esa una página acá de un club Argentina. ¿Ve mi pantalla? Sí. ¿Ves que, o sea, por ahí también hay... Acá está el marco entero, esta es la colección de Alberto Villaronga. Entonces, por ahí hay opciones precisamente para ver el marco entero. Después, si vos le das clic a la hoja que sea, ves la hoja.
pero podés, digamos, se mantiene eso de ver el marco completo, como para así, bueno, de una pasada, acá no ves el detalle de las piezas en concreto, pero puedes ver esa visión de marco. Ujú. Entonces creo que por ahí capaz que es bastante incipiente todavía la parte virtual y se puede seguir trabajando y buscar otras maneras para tratar de, bueno, de por ahí de ir minimizando estas diferencias por ahí con el presencial, e ir, bueno, mejorando. Creo que apenas estamos explorando y comenzando con toda esta parte virtual y seguro que hay espacio para mejorar. Claro. Así que, pero bueno, es interesante esto que planteas, ¿verdad? Que sí, por ahí es interesante no perder esta visión general. Así que creo que es continuamente, bueno, seguir probando y buscando alternativas. Y bueno, no creo que no van a faltar oportunidades a futuro. Solo eso quería compartir. Y felicitaciones de nuevo, Luis Claudio. Y lo importante también ahí es que las exposiciones virtuales o la filatelia virtual ha venido para quedarse, ¿no? No es una cosa del COVID, ya está. Entonces, el equiparse con esas herramientas adicionales va a ayudar. Inclusive muchas veces hasta en el monitor como lo tenemos horizontal, no te permite Claro. ver bien el marco, ¿no? Pero también uno lo puede poner vertical si tu monitor te da la opción y verlo de esa manera. Ya queda más como un marco, ¿no? Uhum. De esa forma. Sim. E há determinados sítios que têm coleções virtuais, tipo Exponet, que Ujú. Ajá, opção de ver o marco completo. exacto. Sim. ¿Alguna nota final por ahí? Henry, Sí, ya, adelante. Molina difundió lo del el sitio, el diagrama Gutenberg en varias páginas. Ahí Ujú. está, ok. Vale la pena que lo vean. Eso tiene evidencia empírica. Puede ser que haya evidencia en contrario, por supuesto, como en todo. Lo estoy bajando ahorita. Este no tiene copyright, ¿no? Porque lo puedo poner junto con el video, si es que están de acuerdo, o Luis Claudio también. ¿Se puede o no? Sí, yo creo que sí. Si no, ponele que es de Gutenberg, por las dudas. Lo pongo con doble G al final, este era otro. Bueno, ok. Entonces, con eso, Luis Claudio, nuevamente muchas gracias. Siempre importante saber estos pequeños detallitos que hacen la diferencia. Y el día de mañana...